irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, Tu és um Deus escondido, mas na carne de um homem. És um Deus escondido em cada rosto do pobre. Mas teu amor a nós se revela. Quanto mais se esconde, sempre entre tu e eu, uma ponte. É impossível esquecer. Tanto me chamas tu, como te busco eu. Os dois somos encontro, fazendo-me o que sou. Desejo e busca. Tu és o que és, dom e abraço. Poema Oração de Dom Pedro Casaldáliga. Bem-vindos e bem-vindas todos vocês, irmãos e irmãs, para a nossa terceira aula deste curso Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Hoje, com um tema no qual o poema de Dom Pedro já nos introduziu, a Igreja dos Pobres, Igreja da Libertação. Como sempre, vamos começar com uma canção e hoje, mais uma vez, fomos presenteados pelo nosso irmão João Irineu, companheiro da Secretaria Ecumênica, e ele é do povo indígena, Potiguara, lá da Paraíba, região da Baía da Traição. Vem de lá, João. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da Irmandade, vamos samba de verdade enquanto chega a razão. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar Oneide, Rosa e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar na nossa marcha pra nova sociedade. Quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação.
Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor. Viva as comunidades de base do Brasil e da América Latina! Viva a teologia da libertação! Viva todas as comunidades indígenas e negras do meio popular! Muito obrigada, João, por esta bela canção e vamos em frente. Penso que está todo mundo ansioso pela aula de hoje. Vamos receber nosso irmão, Marcelo Barros, que vai nos falar da Igreja dos Pobres, Igreja da Libertação. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria de novo estarmos aqui. Na primeira aula, nós clareamos que existem 3 níveis de teologia, ou seja, 3 expressões distintas da fé. A primeira é a que existe no meio do povo mais simples, aquilo que a gente pode chamar de teologia popular. A segunda é a teologia vivida e que é subjacente às liturgias, pregações dos padres ou pastores evangélicos, a teologia vivida na catequese da igreja, nas escolas dominicais das igrejas. E há uma terceira, que é a teologia elaborada como reflexão sistemática. E essa terceira é que deve vir da prática, isso é, da vida, do processo de libertação dos pobres, e que a gente chama de teologia da libertação. Claro que a teologia da libertação, de certa forma, atinge os 3 níveis, mas nós vamos falar agora mais do terceiro. Nesse tempo de pandemia e do isolamento provocado pela pandemia, e ainda mais pelo fato de eu ser velho, limitado no uso da informática, apesar da imensa competência do nosso diretor técnico, Anderson Guzmão, que está aqui conosco, por trás das câmeras, nós não conseguimos ainda fazer um bom sistema que me permita usar slides do tipo de PowerPoint. Assim que puder, vamos fazer. Vocês desculpem por isso. E vamos, então, para a aula própria de hoje. A luta que hoje está se chamando lugar de fala. Qual é o lugar de fala da gente? Desde que surgiu a expressão Igreja dos Pobres, isso é um assunto de polêmica e de tensão dentro das igrejas. No mundo antigo, a igreja era dos pobres e ninguém precisava afirmar isso. Era simples. No mundo contemporâneo, no nosso tempo, a expressão surgiu na Igreja Católica bem no começo dos anos 60. Quem primeiro usou foi o Papa João XXIII. Quando João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, convocou os bispos, ele propunha como objetivo renovar a Igreja. E dizia que isso tinha que se fazer a partir de 2 princípios. Se eu tivesse o PowerPoint, eu mostraria. Vocês, então, aí, prestem atenção. Primeiro, voltar às fontes da fé, quer dizer, o Evangelho. E segundo, readequar a Igreja aos dias atuais, né? O que ele chamava de adjornamento. Mas como é que a gente pode fazer isso? Voltar ao Evangelho, atualizar a Igreja. Aí ele propunha 2 pontos de partida para essa renovação. Primeiro, ler os sinais dos tempos. Primeira coisa. Saber interpretar os sinais dos tempos. E o segundo, uma atenção prioritária, privilegiada aos pobres. Eram esses 2 pontos. Ler os sinais dos tempos é compreender que nós temos de ser capazes de dizer uma palavra em nome de Deus para essa realidade aqui e agora. Vocês sabem que nestes dias, na semana passada, 152 bispos brasileiros, depois outros se juntaram, publicaram uma carta ao povo de Deus, na qual fazem uma análise profunda e crítica da realidade brasileira, responsabilizam o presidente da República por muitos dos males que está acontecendo no Brasil e exigem mudanças.
Isso é saber ler e interpretar os sinais dos tempos a partir do Evangelho. Quem não faz isso não entende o que é sinais dos tempos. O outro ponto de partida proposto pelo Papa João XXIII foi a atenção prioritária aos pobres do mundo. Um mês antes do concílio, o concílio vocês sabem que começou em outubro de 62. Então eu estou falando agora do mês de setembro de 1962. O Papa afirmou: a Igreja quer ser igreja de todos, mas especialmente igreja dos pobres. Essa afirmação do Papa João XXIII possibilitou que na Igreja bispos e fiéis preocupados com a questão da pobreza e da justiça social se movimentassem, se sentissem com toda a corda. E durante o concílio, assessorados por teólogos, teólogas, leigos e leigas do mundo inteiro, alguns bispos, como o cardeal Lercaro, de Bolonha, na Itália, por Dom Helder Câmara, então arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro e depois arcebispo do Recife, vários outros também, não são os dois, se organizaram como um grupo de aprofundamento dessa questão. E eles chamavam esse grupo Igreja dos Pobres, é o nome do grupo, que atuava para ajudar o pessoal a ir falando no concílio e tomando posição e trabalhando pelos temas. E o Aquino Júnior, que é um grande amigo, Francisco Aquino Júnior, né, lá de Limoeiro do Norte, no Ceará, professor aqui da Unicap, ele diz num dos livros dele que isso é a semente da teologia da libertação. Esse grupo, Igreja dos Pobres, lá no tempo do Vaticano II. Na América Latina, o termo foi consagrado pela segunda Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Medellín, na Colômbia, em 1968. Aí a tensão explodiu. E haviam dois argumentos contra, que provavelmente vocês já ouviram também quando falar Igreja dos Pobres. Imediatamente o pessoal diz: se Deus é o Deus de todos, a igreja tem que ser de todos. Então, falar Igreja dos Pobres exclui, quer dizer, pega só um pedaço e coloca as pessoas umas contra as outras. Isso é um argumento. O outro argumento é: não é importante para a igreja, nem para o evangelho, ser rico ou ser pobre. O importante é a pobreza de coração, é a pobreza espiritual. E para ajudar os pobres, a igreja precisa sempre trabalhar junto com a classe que é dirigente, que toma decisões, que é formadora de opinião no mundo, portanto, a rica. Então, essas tensões, elas revelam opções de vida e posturas emocionais que não mudam com o diálogo. Não adianta você argumentar contra esses dois argumentos. Nem Jesus conseguiu. De acordo com os evangelhos, um dia um rapaz rico procurou Jesus pedindo: Senhor, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse: vai e cumpre os mandamentos. Ele disse: mas isso eu já faço. Aí Jesus disse: se você quer ir até o fim do caminho, quer verdadeiramente, então você vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois venha e me siga. O rapaz baixou a cabeça e foi embora sem dizer uma palavra. Claro, Jesus não estava falando só de pobreza emocional, de pobreza de coração, de simplicidade. Ele mandou: vá, venda tudo que você tem na vida, distribua para os pobres, depois você venha me seguir. E o rapaz entendeu muito bem que era isso. Por isso baixou a cabeça e foi embora. E qual foi a reação de Jesus, gente? Jesus disse para os discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí vocês não imaginam bispo, padre, cardeal, pastor protestante tentando explicar essa frase. Mas não é. Jesus disse isso, mas não quis dizer isso. Gente, na Bíblia hebraica existem 3 termos para dizer pobre. O primeiro, em hebraico, anau, anauim,
significa o oprimido, o explorado. Os hebreus lá no Egito, o povo escravo na Babilônia. Então, é mais o pobre do ponto de vista social e político. É como a gente diz, olha, gente, hoje no mundo não tem pobre, tem empobrecido, gente que é explorado. Isso na Bíblia é um anauim. Mas na Bíblia existe também um outro tipo de pobre, o Ebion. Ebion, em hebraico, significa o fraco, o carente. Por exemplo, uma pessoa que nasce com necessidades especiais, né? Ele pode nem ser oprimido politicamente, mas ele está do lado fraco, pobre, carente, né? Ele precisa de mais cuidado. Então, Ebion. E tem, nos últimos séculos do Antigo Testamento, lá no tempo dos livros da sabedoria, uma palavra que se chama Dal, e que é o pobre no sentido do humilde, o que o pessoal entende por pobre de coração, quer dizer, o simples, né? E os três termos são muito importantes, mas um contém o outro. Quem é Dal é porque é Anal e Ebion. Muito dificilmente um cara que tem tudo na vida, que está numa vida confortável, que tem todo... Primeiro, não é inocente, porque é como dizia São Basílio Magno, no século IV, um santo da Igreja Oriental, toda pessoa que é rica ou é ladrão ou é herdeiro de um ladrão. É uma palavra muito, muito dura, muito agressiva até. Não fui eu que disse. Vocês vão encontrar isso numa homilia de São Basílio Magno sobre o Evangelho de Lucas. Nos evangelhos, o termo é um só para dizer esses três termos hebraicos. A palavra pobre no evangelho é assumida assim, quer dizer, não basta economicamente. Existe muita gente que é pobre economicamente, mas que tem cabeça de rico. Mora em favela, mas liga a televisão, vai atrás de todas aquelas propagandas maravilhosas, etc., e o gosto, o pensamento. Tanto que, por exemplo, os tais descamisados que votaram em Collor, lá na época do governo Collor, o pessoal hoje pobre, explorado, que vota na extrema-direita. Então, não basta, é lógico, é preciso compreender que a pobreza em si é injusta. A pobreza deveria ser ilegal. Todo mundo tem que se libertar dela. Então, a teologia da libertação não é a teologia da prosperidade, que diz reze, seja de Deus, dê dinheiro para o pastor ou padre no santuário, e Deus te recompensa, você se salva enquanto os outros se afundam. Isso não é fé cristã, isso não é bíblico, isso não é do Evangelho. A teologia da libertação é ou nós nos salvamos juntos ou ninguém se salva. E o lema da teologia da libertação desde o começo, gente, foi a favor dos pobres, no meio dos pobres, com os pobres, contra a pobreza. Então, contra a pobreza injusta, mas junto dos pobres para se libertar juntos. Hoje, a palavra igreja dos pobres, e agora eu entro num novo assunto, né? Primeiro eu falei como é que surgiu o termo, quais são as discussões que têm relação a isso, o que significa pobreza no Evangelho. Vocês entenderam. Agora eu vou passar para um novo assunto, um novo item. O que é que significa propriamente igreja dos pobres? Então, pode significar hoje em dia várias realidades. Por exemplo, uma paróquia católica, ou congregação evangélica, ou pentecostal, numa periferia de cidade, numa roça, numa favela. É uma igreja dos pobres, porque quem vai lá? Quem participa dessa paróquia? Como é que ela é construída? Ela é um barracão, ela é um galpão, ela é um... Então, é uma igreja dos pobres.
uma igreja pobre e dos pobres, é verdade. Agora, existe também uma igreja dos pobres, que pode ser no centro de cidade, que pode ser num bairro de classe média ou pobre, mas que dá prioridade aos pobres e faz um trabalho a partir dos pobres. Dom Helder Câmara tornou a casa dele uma igrejinha no Recife, que quem conhece o Recife conhece, se chama Igreja das Fronteiras. Não está num bairro pobre, nunca esteve. Antigamente era de periferia, porque Recife parava ali. Mas não é que aquele ali fosse um bairro pobre, nunca foi. E o Dom Helder morava lá, morava na sacristia da igrejinha. Imediatamente ela passou a ser uma igreja dos pobres. Por quê? Porque os pobres se sentiam em casa. Porque quando o Dom Helder ia celebrar, os primeiros bancos eram todos ocupados por gente simples. E porque ele privilegiava essas pessoas, eu posso contar isso para vocês como testemunho que eu vivi. Eu tinha 23 anos de idade, ele me chamou para trabalhar com ele na questão das relações ecumênicas com outras igrejas, e eu tinha com ele uma reunião toda quarta-feira às 8 horas da manhã, quando ele não estava viajando, porque viajava muito. Mas eu ficava sempre muito agoniado, eu sou meio inquieto, né? Eu tenho um temperamento agitado, com o fato de que eu começava a conversar com o Dom Helder ali naquela salinha atrás da Igreja das Fronteiras, atrás da sacristia da igreja, e de repente, bateu na porta ali do portão que fica do jardim, e o Dom Helder me deixava, se levantava, ia lá e atendia a pessoa. Aí a pessoa ia embora, 5, 10 minutos depois, ele voltava, sentava para começar a conversa comigo, analisar o documento. Quando estava começando, batiam de novo na porta, ele se levantava, ia lá de novo. E eu ficava meio impaciente com aquilo. Ele não. E aí, uma terceira, quarta vez que isso aconteceu, eu conto isso a vocês com certa vergonha. Eu era novo, inexperiente, estava começando no caminho. Eu disse, Dom Helder, eu vou lhe dar uma sugestão. Ele disse, pois não, meu filho. Se fosse o senhor, eu combinava com uma secretária, contratava alguém para ficar aqui, pelo menos na parte da manhã e da tarde, atendendo a portaria, atendendo na porta, no portão, para o senhor poder trabalhar, porque senão o senhor não trabalha. Ele olhou para mim e disse, Marcelo, eu já pensei nisso. Eu já tive essa ideia. Mas eu hesitei, acabei vendo que não é o caso. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque, sabe, pode ser que quem está batendo na porta é um pobre. E aí eu quero ter o privilégio de atendê-lo. Como é que eu vou delegar isso para outra pessoa? E nesse momento, gente, eu vi que ele estava comovido interiormente, que ele estava como se estivesse orando. Quer dizer, se tiver um pobre na minha porta, para mim é Jesus. E tem que ser eu que tenho o privilégio de acolhê-lo. Então, Igreja dos Pobres. Pode estar onde tiver, pode estar no palácio. Igreja dos Pobres. E tem um terceiro modo de ser Igreja dos Pobres, que é o seguinte, vamos ver se vocês entendem. Igreja não é prédio, igreja não é pertença institucional. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, a igreja existe na luta dos lavradores, dos índios, dos trabalhadores, dos pobres da rua, é a igreja dos pobres. Mesmo sem estar batizada, igreja cristã, igreja católica. O padre Júlio Lancelotti, nosso querido irmão, que trabalha com o povo de rua lá em São Paulo, e que a gente vai estar com ele aqui na sexta-feira, depois da manhã, ele realiza a Igreja dos Pobres não só quando ele celebra a missa,
que é muito bonita, que vários de vocês acompanham pela televisão. Mas ele realiza também a Igreja dos Pobres quando ele está organizando e ajudando a vida, a resistência dos pobres da rua. E ele não pergunta a nenhum deles: você é de igreja? Você quer ser batizado? Você é católico? Você é evangélico? Você vai à missa de domingo? Não. Ele realiza a Igreja dos Pobres no trabalho social, na luta de solidariedade. É o que o Papa Francisco chama igreja em saída. Não é uma igreja em saída porque ela está dentro da igreja e está se preparando para sair. Não, ela já saiu. Ela já está lá no meio do mundo, vivendo a inserção e testemunhando o reino de Deus. Então, a Igreja dos Pobres. Vocês entenderam? Então, Igreja dos Pobres no lugar junto com os pobres. Igreja dos Pobres porque prioriza os pobres de Deus, onde tiver. E Igreja dos Pobres porque se insere na luta e na caminhada dos pobres, mesmo na caminhada não religiosa. Então, depois que a gente vê essas três coisas, vamos tentar compreender isso na história, no começo do cristianismo. É o terceiro ponto da aula de hoje. Repare bem. Qual foi o primeiro, gente, ponto que eu falei? Como é que surgiu essa história de falar Igreja dos Pobres? Segundo ponto, o que é que a gente entende por Igreja dos Pobres? E aí, 3 pontos. Agora eu vou dizer como é que nasceu no começo do cristianismo. Quem primeiro usou o termo igreja para designar uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus foi o apóstolo Paulo, nas cartas dele. Antes ninguém usou isso. O que é que era a palavra igreja, em grego eclesia, no tempo de Paulo? Era um termo político, não era um termo religioso. Nenhuma religião, nem o judaísmo, nem igrejas cristãs usavam a palavra igreja, que quer dizer assembleia. Então, a igreja, na época de Paulo, era a assembleia dos cidadãos com direito a voz e voto nas cidades do mundo grego que Paulo conhecia. Na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, na Grécia. Então, essa Assembleia dos Cidadãos com direito a voz e voto ainda não tinha divisão de poderes. Hoje tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas, de qualquer forma, a gente poderia dizer que corresponde um pouco ao que hoje é as nossas câmaras de vereadores nos municípios brasileiros. Igreja era uma câmara de vereador. Vocês sabiam disso? Alguém de vocês já pensou isso? Você já associou igreja com câmara de vereador? Duvido. Mas era, no mundo grego era. Só que tinha um problema. Só quem podia ser cidadão, portanto, pertencer à igreja, estou falando de igreja política, era ser homem, mulher, zero. Não podia. Tinha que ser homem. Tinha que ser de maior idade, portanto, adolescente, criança, nada. Tinha que ter nascido no país ou ter comprado o direito de cidadania, portanto, ser rico, proprietário de terra, de bens, de escravos. Aí era cidadão. O que é que Paulo fez? Ele começou uma comunidade de escravos e libertos, quer dizer, escravos que não são mais escravos, mas já foram. Paroiké, que era uma palavra grega que significa residentes não cidadãos. Portanto, gente assim que não era cidadã, que não valia nada. Aí ele começa a organizá-los como uma assembleia, uma igreja, cidadãos, cidadãs do reino de Deus. E ele chama de Igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja, para Paulo, era um contraponto, era o contrário
da igreja das cidades do mundo grego. Era uma igreja no sentido de uma assembleia, uma câmara de vereador, mas cheia de pobre, de escravo, de estrangeiro, de criança, de mulher, todo mundo junto participando. Na carta aos Gálatas, o que é que Paulo diz no capítulo 3, versículo 28? Anotem aí para vocês verem na Bíblia depois. Gálatas 3, 27 a 28. Todos nós batizados em Cristo, judeus e gregos, homens ou mulheres, escravos ou livres, todos e todas uma coisa só. Somos iguais, somos uma unidade, somos um só em Cristo. Então, isso é a Igreja de Deus. Então, ele faz uma subversão. O que é que significa isso? Significa que dizer Igreja dos pobres no tempo de Paulo era como dizer roda redonda. Ninguém diz roda redonda porque é uma redundância. Se é roda, já é redonda. Se é igreja, já é de pobre. A igreja nasceu como igreja de pobre. Depois é que ela foi entrando no império, foi se habituando, foi se inserindo. Não quer dizer que na época dos primeiros cristãos, nos Atos Apóstolos, não tivesse um negociante, não tivesse o pessoal de classe média que acolhia, mas eles entravam na Assembleia dos Pobres. Então, gente, a Igreja de Jesus é aberta a todos, mas ela é católica, quer dizer, universal, aberta a tudo que é humano. A católica é um título que quem primeiro usou foi o bispo Inácio de Antioquia, no final do século I, começo do século II. Para dizer o quê? Que ela era internacional? Não. Não. Igreja católica não é sinônimo de igreja internacional, nem mesmo de igreja universal, nesse sentido. Ela é de igreja aberta, pluralista, igreja que não tem fronteira, igreja que não discrimina ninguém. Então, isso é católico. Que seja católico romano, que seja católico batista, metodista, presbiteriano, episcopal anglicano, qualquer igreja. Uma vez eu fui à Assembleia de Deus e o pastor me perguntou de que igreja você é. Eu disse, sou católico. Ele disse, eu também sou. E eu disse, o senhor me desculpe, eu sei que o senhor é. Eu sou católico romano. Então, em um dos livros, Gustavo Gutierrez escrevia o seguinte: nesses anos, cada vez é mais claro para muitos cristãos que a igreja, se quiser ser fiel ao Deus de Jesus, tem que tomar consciência de si mesma a partir das bases, dos pobres do mundo, das classes exploradas, das raças desprezadas, das culturas marginalizadas. Deve descer aos infernos do mundo, comungar com a miséria, a injustiça, as lutas e as esperanças dos condenados da terra. Gutierrez, escrito em 1977, é a força histórica dos pobres. Vocês encontram na internet, nas livrarias, e ele disse isso que eu acabei de dizer aqui. Então, o tema de hoje era a Igreja dos Pobres, Igreja da Libertação. Eu até agora falei para vocês de Igreja dos Pobres. E agora eu queria tratar justamente desse tema forte, que é isso, é dizer uma coisa não é separada da outra. Igreja dos Pobres é Igreja da Libertação. Se nós aceitamos que, de acordo com os evangelhos, o centro da missão de Jesus foi o reinado divino no mundo, o que os evangelhos chamam reino de Deus, e se nós vemos que o próprio termo igreja, como eu disse antes, em sua origem, remete à cidadania, quer dizer, igreja é a assembleia de cidadãos e cidadãs do reino de Deus, portanto, assembleia de pessoas iguais, pessoas libertadas. É claro que a libertação, gente, é o foco principal da vida cristã e da missão da igreja. Não sei se vocês se dão conta, sabem que em latim antigo, liberdade vem da palavra liber,
Liber é o escravo libertado. É aquela pessoa que era escravo e que se tornou livre na casa do Senhor. Então, libertação é passar de uma situação de servidão a uma situação de filiação. Quando a gente diz filhos e filhas de Deus, automaticamente você diz liberdade e, portanto, precisa de libertação. Na Bíblia, Deus, o nosso Deus, se apresenta como o que o hebraico chama Goel, é uma expressão hebraica que significa resgatador. Era o seguinte: quando uma pessoa caía como escravo por dívida, tinha que pagar a dívida sendo escravo do outro, o parente mais próximo podia chegar, tinha direito de chegar com a quantia ou com uma determinada, fazia um acordo, né, com o dono e pagava o resgate do oprimido, do escravo. Então, resgatava, comprava a liberdade dele. E na Bíblia, Deus disse que é o irmão mais velho, é o Goel, é o resgatador do povo oprimido. É como o parente mais próximo que tem o direito de pagar o resgate para libertar a pessoa que caiu na escravidão. Daí é que vem o título Redentor, quando a gente diz Jesus Redentor, o Cristo Redentor. Redentor vem de redenção. Redenção é sinônimo de resgate. É exatamente aquele que liberta, aquele que tira da escravidão. Então, todo mundo aceita que libertação é o eixo central da fé e da missão. Só que uns pensam que se trata de libertação interior, libertação do pecado, libertação digamos assim, daquilo que nos oprime interiormente. E assim restringem o projeto de Deus ao plano individual. Vocês sabem que agora, nesta carta ao povo de Deus, que 153 bispos, 154, 155, mandaram, escreveram, publicaram no dia 26 de julho, né, e que está aí rodando na internet, eles dizem, literalmente, eu vou dizer aqui a maneira como eles falam na carta, eles dizem assim: a proposta do Evangelho não é só relação pessoal com Deus. Será que a gente se dá conta do que os bispos estão dizendo? A proposta do Evangelho não é eu e Deus e eu. O Concílio Vaticano II, já na Lumen Gentium, a luz dos povos, a Constituição sobre a Igreja, diz: Deus resolveu não salvar isoladamente, mas como comunidade. Então, a libertação é comunitária, é social, é política, como também é espiritual e da vida. É tudo, né? Então, não pode fazer como um nível. O que é que dá o problema de uma libertação só espiritual? É dos conquistadores espanhóis e portugueses aqui na América Latina. Eles, muitos deles, claro que alguns não, mas muitos deles achavam que a escravidão dos negros e dos índios, eles estavam ajudando os negros e os índios quando os escravizavam, porque estavam libertando eles do erro da idolatria, do erro de uma religião que era demoníaca, e trazendo eles forçados, né, para o Cristo pelo batismo. Então, estava colocando eles no céu. Então, estavam libertando os escravos. Hoje a gente acha isso absurdo. Mas e a indiferença com a qual padres e pastores de hoje, a sociedade católica e evangélica, lidam com o genocídio de jovens negros nas periferias das cidades?
a indiferença com qual pastores e padres lidam nas suas comunidades com a opressão do homem sobre a mulher. Eu tenho uma amiga, pastora batista, que começou um trabalho com mulheres da igreja. E aí, escutando os problemas, os sofrimentos delas, descobriu mulheres crentes, esposas de presbíteros, de diáconos, que algumas apanhavam do marido, algumas sofriam horrores, humilhações. E, às vezes, quando ia falar com o homem de Deus, com o bispo, com o pastor, ele dizia: minha filha, Jesus manda a mulher ser submissa ao homem. Então vamos orar por ele, mas você suporte, continue no seu caminho espiritual, que aí você vai libertá-lo e vai você se libertar e vai ter o céu. Então, fazendo isso, legitima o feminicídio, o patriarcalismo, a opressão do homem, do marido sobre a mulher. E, nesse sentido, é o contrário do projeto de Deus. Nós estamos estudando teologias da libertação para dizer que a libertação tem que ser integral. E isso já o documento de Medellín, em 1968, dizia. É o homem inteiro, é o ser humano inteiro que tem que ser libertado, não é só a alma. Na Carta ao Povo de Deus, os bispos católicos brasileiros agora disseram: a evangelização é revelar o reino de Deus presente no mundo, portanto, atuante em todas as estruturas do mundo, seja no nível das consciências, seja nos ambientes sociais e políticos. Não se pode privatizar nem mercantilizar a fé. Como não se pode privatizar e mercantilizar a vida. E fé é vida. Na semana passada, eu propus vocês tomarem como tarefa da semana a leitura do documento 5 das conclusões de Medellín, e é o documento sobre juventude. E lá está escrito: na América Latina deve-se apresentar cada vez mais claro o rosto de uma igreja autenticamente pobre, missionária e pascal. Papa Francisco agora fala igreja em saída. Medellín falou pascal, é a mesma coisa. Desligada de todo o poder temporal. Portanto, não basta ser pobre. Tem que também ser desligada da riqueza. Se eu sou pobre, mas sou amigo de gente rica que me ajuda com a riqueza dele, é fácil ser pobre. Pobre, missionária, pascal, desligada de todo o poder temporal e corajosamente comprometida com a libertação de toda a humanidade e de cada ser humano em todas as suas dimensões. Que coisa linda, eu não me canso de admirar, de contemplar, de agradecer a Deus. Só essa frase do documento de Medellín já é assim essa maravilha. Então, a Igreja dos Pobres não é apenas a igreja que vive a pobreza como estilo de vida simples e em meio aos pequenos. É muito importante. Isso que a gente chamava antigamente espiritualidade de Nazaré. É bom. O testemunho discreto de uma presença de irmão, de irmã no meio do povo pobre. Mas é preciso mais. É cada vez mais urgente a gente ir além disso. A proposta de uma igreja que vive a pobreza na comunhão com os pobres, como igreja pascal, igreja caminho da libertação. E aí, atuando para a libertação. A teologia da libertação diz: com os pobres contra a pobreza injusta. Vou repetir: com os pobres contra a pobreza injusta. É isso que nós vamos aprofundar durante todo esse curso. Então,
aprofundar isso é que faz a tarefa desta semana. E a tarefa desta semana é pesquisar a diferença entre SEBs, comunidades eclesiais de base, e pequenas comunidades. Quem quiser ler um livro sobre isso, tomo como referência o livro do Francisco Aquino Júnior, Teologia do Papa Francisco, Igreja dos Pobres. Vocês o encontram na Paulus ou também na internet. Também, quem não o conhece, tem um livrinho pequenininho, bonito, escrito pelo meu querido irmão José Oscar Beoso, secretário-geral do SESEP em São Paulo, Pacto das Catacumbas, o documento que os bispos, 42 bispos, fizeram lá no Concílio Vaticano II, por uma igreja servidora e pobre. Esse livro é das Paulinas também. Então, e vocês encontram na internet também. Então, gente, dei a bibliografia, dei a tarefa, fiz o trabalho de hoje, né? E desejo a vocês agora um caminho bonito nessa igreja dos pobres, que é a igreja de Deus. Hoje, já falei demais, propondo a vocês um trabalho para a semana. Toda semana a gente dá um trabalho, né? Um trabalho de casa. Então, qual é a pesquisa, qual é o trabalho de vocês descubram, quero que vocês pesquisem e aprofundem a diferença entre SEBs, comunidades eclesiais de base, e pequenas comunidades. É a mesma coisa? O que é uma pequena comunidade? Por exemplo, uma capela do interior, e as SEBs, comunidades eclesiais de base. Então, aprofundem isso, procurem, perguntem, entrevistem pessoas. Eu quero que vocês, na próxima aula, eu vou perguntar como é que é, entenderam qual é a diferença? E sexta-feira, se quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso. Darlan e Udete, com vocês. Gente, um beijo no coração e até já. Sexta-feira, estamos juntos. Eita, Udete, sempre sobra para a gente, para no finalzinho fazer esse bendito resumo, destacar esses pontos mais fortes, que é um verdadeiro desafio também para a gente, né? Diante de tanta coisa, diante de tanta abundância, escolher um ou dois pontos só para comentar se torna extremamente desafiador. Mas eu separei algumas coisas aqui que, participando da aula enquanto aluno, né, enquanto estudante, me chamou a atenção a ideia da igreja aberta, dessa igreja pluralista, que a gente tanto precisa, que a gente, no nosso caminho de pastoral, a gente vem criando, a gente vem construindo, a gente vem sugerindo, a gente vem incitando, né, para que essa igreja seja uma igreja aberta, plural, que esteja disposta, de fato, a acolher a todos e a todas, sem distinção, sem classe social, né, sem cor. Essa é a nossa ideia. Então, por isso, quando a gente traz a ideia de vestir a camisa da teologia da libertação, de viver essa teologia, eu acho que isso é muito importante, porque a gente está aprendendo os conceitos técnicos daquilo que a gente sempre fez. Então, isso para a gente é muito importante. É uma graça. Quando o Marcelo fala sobre o tema, né, Igreja dos Pobres, Igreja da Libertação, eu achei muito bacana quando ele disse assim, não é que a gente está falando de igreja diferente, né? É uma continuação, é uma inclusão. Então, essa igreja da libertação é a igreja dos pobres. E fazendo uma ponte, ainda no final ele fala que é com os pobres e contra a pobreza. É de que forma a gente empoderar esse povo, né? De que forma a gente mostrar a esse povo que tem caminhos, que a gente pode conviver, caminhar na fé e de uma forma que esteja todo mundo em progressão, esteja todo mundo aprendendo, vivendo e melhorando a cada dia juntos. Acho que caminhar, né? Quando a gente tem falado muito no processo do caminho, eu acho que esse caminho é que a gente precisa ser irrigado e
Esse curso, por exemplo, é uma semente que está sendo jogada e, com certeza, talvez nós, né, nesse tempo difícil, nesse momento, não consiga ver os resultados, mas outras gerações que tiver acesso a esse material vai ver o quanto que foi feito, o quanto que ainda pode ser feito, e aí as gerações futuras, né, as próximas gerações, os próximos povos, poderão testemunhar tudo que a gente está testemunhando que outros já fizeram também lá atrás. Eu acho isso fabuloso. E outra coisa que me chamou a atenção foram as libertações, né? Que não se trata só de uma coisa libertinária, só de audácia de fazer o que quer e de qualquer forma, né? Mas essa libertação social, política, comunitária. E de que forma a gente está cultivando isso, de que forma a gente está buscando isso. Então, trazer esses 3 pontos, para mim, é algo que seria algo em resumo, mas com certeza você tem outros pontos aí que pode contribuir ainda mais. Mande lá. Darlan, meu amigo, dizer assim que cada aula é muito forte. Está sendo um estudo assim muito intenso, muito bacana. O propósito de Marcelo, a forma como Marcelo está fazendo as aulas, a metodologia, trazendo testemunhos, trazendo exemplos práticos do que ele está falando na vida da gente, na vida da igreja, na vida da nossa sociedade. Isso é muito bacana. Então, a gente vai se vendo, como você trouxe no início da sua fala, a gente vai vendo a nossa caminhada enquanto pastoral, a nossa caminhada enquanto igreja, as ações que a gente desenvolve, os projetos, a gente vai materializando isso que a gente está estudando. Então, é muito bacana. Eu fico pensando, não sei se é porque a gente está do lado de cá, né? Essa coisa do lado de cá, do lado de lá, mas eu fico pensando, eu acho tão, tão transparente a mensagem de Jesus. Eu acho tão firme, tão forte a mensagem do projeto do reino de Deus. As escolhas que são feitas, a escolha da mulher, do útero que Jesus vai se encarnar no meio da gente. A forma como tudo acontece, eu acho tão claro. Mas por que a gente tem tantas tensões, né? Pessoas que acham que a mensagem é outra, que não é uma igreja dos pobres, que é uma igreja, desde da contextualização histórica que Marcelo traz, né? Que é uma igreja de todos. O próprio Jesus, o Jesus de Nazaré, deixa muito evidenciada a mensagem no Evangelho de que igreja que a gente está falando, né? Não que ele veio para implantar uma igreja, não que ele veio com essa intenção, mas uma igreja verdadeiramente cristã, iluminada, inspirada pelo exemplo, pelo testemunho de Jesus, não tem outro caminho. Assim, para a gente parece tão. Não sei se é porque a gente está do lado de cá, né? Mas, enfim, eu fico me perguntando assim, onde é que está essa tensão? Onde é que será que é intencional as pessoas não enxergarem o verdadeiro projeto do reino de Deus, a verdadeira forma de acolher esses pobres, não a pobreza, nós somos contra a pobreza, contra a injustiça, contra toda a forma de opressão. A gente quer verdadeiramente essa libertação das mazelas, das opressões, das discriminações, do feminicídio, de tudo isso que a gente tem protestado, lutado tanto. Mas, assim, isso fica me mexendo muito comigo, mexe muito com o meu corpo, mexe muito com minha cabeça, mexe com todo o meu ser, sabe? Então, isso é uma coisa. A outra questão que você também trouxe, eu reforço, é essa coisa da libertação, essa relação eu e Deus, né? Essa libertação individual, espiritual, do meu pecado, porque a culpa é sua, né? Você está aqui, você é escravo, você foi escravizado, raptado de África, porque você fez algo mal, porque você tem um pecado. Então, colocar isso sobre os ombros de um ser humano, sobre de uma pessoa, é um peso tão grande, tão perverso, né? E as pessoas que, infelizmente, vivem nessa busca dessa libertação, muito olhando para o seu umbigo, para a sua individualidade,
eu acho de um desafio muito grande, da gente poder pensar, de fato, essa libertação comunitária, coletiva, social, política, a libertação de toda a injustiça. E ser essa igreja do amor. O amor, apesar de ser essa palavra que muitas vezes foi esvaziada, para mim, é essa palavra que é a resposta que a gente tanto busca. Ser essa igreja do amor aos que mais necessitam, do amor aos pobres, do amor a Jesus. Ser essa igreja, de fato, que Padre Júlio, que Dom Helder, que esses bispos, né, com essa carta, deu uma alimentada, a nossa esperança está por um fio. E um gesto como esse dá uma alimentada, dá um fôlego para a gente. Então, tudo isso, para mim, se resume nessa palavra que, para mim, é muito cara, que é a palavra amor. Então, para mim, é esse serviço de amor, é essa igreja de amor que se resume completamente essa igreja dos pobres, igreja da libertação. Com certeza, Edete. Diante essa segunda parte da aula, né? Podemos dizer assim, que quando a gente traz esses pontos que nos chamaram a atenção, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, né? A partir das nossas reflexões. E isso é muito importante para nós. E agora a gente chama a irmã Leila Janaína para dar os avisos da secretaria, que temos novidades, não é isso? É com você, Jana. Boa noite a todos e todas. Que alegria e gratidão nos encontrarmos juntos e juntas para mais uma aula. Para aqueles e aquelas que tentaram se inscrever e não conseguiram, as nossas desculpas. Tivemos problema, o link travou, mas já está ativo novamente. Então, para aqueles e aquelas que ainda desejam se inscrever, clique aí no link que se encontra na descrição, faça a sua inscrição e por causa desse problema, então nós vamos continuar com as inscrições até o dia 5 de agosto. Terminadas as inscrições, então entraremos em contato com todos e todas que se inscreveram no curso e que ao longo dessas 3 semanas vem acompanhando, esperando a confirmação. Fiquem tranquilos, terminadas todas as inscrições, dia 5 a gente entra em contato com todos vocês para continuarmos esse aprofundamento e dando outras informações sobre o curso. Então, continuemos juntos e juntas nessa caminhada de aprofundamento das teologias da libertação. Agradecemos mais uma vez pelos informes, né, da secretaria do nosso curso que está maravilhoso. E deixamos vocês por hoje e convidamos vocês insistentemente. Vamos colar com a gente na sexta-feira. Sexta-feira é uma continuidade do nosso curso. Marcelo responde as perguntas, né? E também a gente tem trazido pessoas super especiais, pessoas muito importantes nessa trajetória, nessa caminhada. E na sexta-feira, às 7h, pelo canal do YouTube de Marcelo Barros, nós vamos receber o Padre Júlio Ancelotti, não é isso, Darlan? Conforme o Marcelo falou e você reforça agora, teremos a alegria de receber o Padre Júlio na nossa roda de conversa, que a gente reflete sobre essa aula. A gente só reforça que nas quartas-feiras é pelo canal Paz e Bem, e às sextas-feiras é pelo canal do Marcelo. Então, na alegria do reencontro, na esperança da próxima aula, espero que todos e todas estejam gostando. E é isso. Beijo no coração e até a próxima. Beijo, galera. Até a próxima. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão. Onde estão? Aqui estão. Eles nos deram a prova daquele amor verdadeiro que não somente dá tudo, mas se dá. Luta
Vida de amor essas vidas, morte de amor essas mortes, neles florescem os sonhos do amanhã, do amanhã. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão.